Seu direito. Todas as quartas-feiras nós recebemos aqui no Estúdio CBN o Dr. Vinícius Cascone, que é advogado trabalhista. Vinícius, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Prazer todo nosso. A gente estava falando aqui de período de férias escolares, mas tem um ouvinte que mandou uma pergunta aqui. Ele pediu para não se identificar, nem o nome, nem o número. Claro, a gente vai respeitar isso, mas a pergunta dele é muito boa. Ele é CLT, trabalha com vendas e é obrigado a atender os pedidos e cotações de clientes, mesmo estando em férias. Aí o que ele quer saber? O que ele pode usar como provas? Mensagens de WhatsApp e e-mail são suficientes? Afinal de contas, se ele não é o autônomo, né? O autônomo não tem férias, né? Mas o CLT trabalhando de férias não pode, né? Bom, Marco, a primeira coisa, eu preciso entender que férias são férias, né? Então, é aquele momento que a gente não deve trabalhar, né? Então, o empregado que está de férias não tem que trabalhar. E se ele trabalha, né, então aí não está tendo as férias. Ah, mas eu interromper um dia. Não posso interromper um dia. Ou seja, uma situação muito emergencial, eu vou suspender as férias e retornar aí para o trabalho, né? Então, a primeira coisa, o empregado tem esse direito de quando ele realmente tem suspensão, vai gozar suas férias, suspende o contrato de trabalho, então não tem que trabalhar. No caso específico que está acontecendo com esse ouvinte, tem um equívoco muito grande por parte da empresa, né, que permite que essa situação de trabalho continue ocorrendo mesmo durante as férias. Isso significa que ele não está gozando das férias. Então, é como se ele não tivesse de fato de férias, e aí é claro que a empresa teria que anular essas férias e conceder um outro período. É claro que na prática, infelizmente, isso é muito difícil de acontecer. Então, o empregado que quer se proteger nesse sentido, mensagens de WhatsApp, troca de e-mails, isso são provas que valem para demonstrar que o empregado não está gozando das férias. Então, isso ele pode se utilizar, não há problema nenhum, né, se ele não entrar em consenso com a empresa, e cabe entrar na Justiça do Trabalho para garantir esse direito. Doutor Vinícius, boa tarde. E aquele profissional que é freelancer, né, que presta algum serviço eventualmente, se por acaso ele tiver algum vínculo também, essas regras valem também para esse período de férias ou aí é diferente? Então vamos lá, né? Na verdade vai depender qual que é o tipo de vínculo que ele tem. Certo. Se ele tem o vínculo CLT, né, realmente ele tem que gozar as férias, tá? Então aí suspende, realmente ele não tem que trabalhar. Agora, é claro que a gente sabe da prejudicação que vem acontecendo na precarização da relação de trabalho. Nesse tipo de caso, quando a pessoa PJ ou MEI, ela não tem direito às férias, né? Porque justamente, em tese, ela não tem esse regime que está estabelecido na CLT. E as férias é um direito que está estabelecido na Constituição, mas também na CLT. Ocorre que quando a pessoa está privatizada, é como se fosse uma relação de uma empresa com a outra. E é claro que aí o chamado direito às férias, que é um direito dos trabalhadores no país, ele não é estendido a essas pessoas. Então, nesse caso específico, vai depender muito da situação que esse freelancer se encontra, né? Como é a modalidade de vínculo dele. Se for CLT, aí ele tem direito a tirar férias. Se não for um PJizado ou um autônomo, aí realmente não tem direito a férias. Essa pergunta aqui do Hamilton, muita gente tem a dúvida, Vinícius. O Hamilton é de Hortolândia. Está liberado o funcionário começar as férias numa sexta-feira? Então, na verdade, não, né? Então, na verdade, são pontos já bastante questionados, já o trabalho entende que não cabe começar as férias na sexta, justamente para não ter esse prejuízo para o empregado, entendeu? Ele tem que ser um dia anterior, na quinta-feira ele pode. Doutor, e a questão de divisão de férias, né? É possível dividir as férias em até quantas vezes? Tem uma regra para isso ou varia de empresa para empresa? Existe uma regra que está na lei, na CLT. Né? Essa regra estabelece que ele pode estacionar em até 3 vezes, 3 períodos as férias. Só que aí tem uma restrição. Qual é a restrição? A primeira é que um dos 3 períodos tem que ser no mínimo 14 dias. Então tem que ser garantido 14 dias de férias nesse primeiro período. E os demais não podem ser inferiores a 5 dias cada.
Ou seja, se tiver que tirar, vai ter que ser no mínimo uma semana, né? Na verdade, você pode tirar 14, né? Tem que garantir um período de 14, e os outros 2 podem ser de no mínimo 5. Eu digo assim, 5 dias úteis, né? Para quem trabalha Ah, de sim. segunda a sexta. Não é caso de jornalista, né, Vinícius? Mas a gente sabe, né? Vamos seguir aqui. Vender as férias. Vender as férias é permitido. Até 10 dias, é isso? Até 10 dias é um jeito do empregado solicitar que seja pago um abono, chama abono de férias, né? Então, eu vou estar pagando comprando esses dias, né? A empresa pode fazer adquirir desde que o empregado queira vender. Então, o empregado tem que manifestar esse interesse, falar, quero vender os meus 10 dias, a empresa é obrigada a comprar. Agora, doutor, tem também aquela questão de planejamento financeiro, né, do funcionário aí que vai sair de férias, dividiu, por exemplo, esses períodos aí em 2 vezes, né, ou em 3 vezes, como você disse. Em todos esses casos, aí, em todos esses períodos, a empresa é obrigada a pagar as férias antes ou pode pagar tudo de uma vez só? É sempre, a cada momento, ele vai pagar a proporcionalidade das férias. Vamos supor que ele saia 15 dias no primeiro período, certo? Aí, então, ao invés de pagar o chamado 1/3 das férias, ele vai pagar metade desse valor, porque ele está gozando só metade do prazo de férias, do período de férias. Né? Então, sempre aplica a regra da proporcionalidade aos dias que você está gozando. É importante lembrar, né, que muitas vezes as pessoas se confundem, acham que as férias é um salário a mais. Não é isso. Na verdade, nos 12 meses do ano, um desses meses são consideradas as férias. Então, aí, evidentemente, que é como se fosse o salário do mês daquela pessoa. Então, o trabalhador precisa entender isso, que ele ganha só um adicional de 1/3 desse salário. Né? Então, respeitar a proporcionalidade dos dias que ele gozou de férias. Então, é importante entender isso. É claro que esse adiantamento salarial acontece isso, as empresas acabam fazendo essa situação, e a pessoa parece que ganhou mais um período, num mês e entra no outro, houve o desconto dessas férias. Então, assusta o trabalhador mesmo. Nossa, então cria uma situação que parece que está perdendo dinheiro. Não está, que ele recebeu o adiantamento. Eu trabalhei e não recebi. Não é isso, né, Vinícius? Já foi pago. Acho que fica muito bem explicado essa situação, né? Foi só o chamado vale, só que um mês antes ou 20 dias antes, dependendo, né? Houve antecipação, então por isso que o trabalhador ele precisa saber administrar seu orçamento. Eu sei que as pessoas usam muitas vezes as férias para quitar alguma dívida, pagar alguma conta ou comprar alguma coisa, acontece isso, né? Então é importante entender que no mês seguinte vai ter uma defasagem aí, uma diferença que foi antecipada já quando saiu das férias. A menos que o trabalhador tenha vendido algum período de férias, né? Sejam 10 ou 15 dias, aí é diferente, né, doutor? Ele só pode vender 10, tá? Então, assim, certo. não tem jeito, esse é o limite dele. Uhum. Então, aí, realmente, quando ele vende 10, ele vai receber essa indenização correspondente aos 10 dias. Né? Então, isso aí é uma outra situação. Os outros 20 dias ele vai ter que cruzar, não tem jeito. Antes da gente encerrar, Vinícius, eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque a gente sempre tira dúvidas de direito trabalhista e os nossos ouvintes vão mandando, na medida do possível a gente atende, né? Essa aqui do Hamilton já foi. Deixa eu ver. Achei aqui. Nosso ouvinte final do telefone 9482. Quem trabalha registrado de motorista de caminhão tem direito à insalubridade? Na verdade, a insalubridade, Marco, ela não é uma condição de ser motorista, não é isso. A insalubridade é se o ambiente no qual esse empregado trabalha, ele é um ambiente insalubre, ele é prejudicial, nocivo à saúde humana. E existem 3 graus diferentes adicionais de insalubridade, 10%, 20% e 40% do salário mínimo. É importante deixar claro, as pessoas confundem, né? Não é do salário normal, do salário mínimo que é estabelecido esse adicional de insalubridade. Então vai depender muito da condição desse empregado, se ele entra num ambiente que é nocivo à saúde dele. Em regra, os motoristas não têm adição de insalubridade, a não ser que eles trabalhem no local específico aí que tem essa condição insalubre. Então, eu não sei qual é a atividade que eles desempenham de transporte específica, mas acredito que no caso dele é difícil ter esse direito. Ou então da carga, por exemplo, se ele vai carregar combustível, se ele vai carregar algum tipo de material tóxico. Combustível seria periculosidade, certo? Para o risco de explosão. Então, é uma outra coisa.
Agora, o material tóxico, às vezes, pode sim ter esse adicional de insalubridade. Então, vai depender muito dessa situação. O que existia no passado, alguns questionamentos, principalmente com motoristas de ônibus, tá? Que alguns motores trepidavam demais e o motorista ficava em cima do motor, isso fazia com que ele ganhasse, eventualmente, uma discussão de insalubridade, porque havia trepidação constante em cima onde ele trabalhava. Né? Então, isso também causava um dano à saúde humana. Então, nesse aspecto, alguns casos, realmente, o seu trabalho acabou concedendo a discussão de insalubridade. Muito bem, agradeço ao doutor Vinícius Cascone, advogado trabalhista, tirando as dúvidas aqui da nossa audiência e falando também sobre o período de férias. Doutor, muito obrigada pela participação, bom trabalho, até semana que vem. Obrigado, boa tarde a todos os ouvintes aqui em Campinas. Obrigado, Vinícius. Agora 3 horas 22 minutos.